bem com você? Hoje eu vou fazer um vídeo que talvez a acústica não fique das melhores, porque eu vou lavar muita louça que eu tenho aqui. Eu tenho vários copos, vários pratos. Vou botar esse limão no lixo. E vocês devem estar se perguntando, mas meu Deus, esse tipo de vídeo... Mas é isso, sabe? É um vídeo basicamente para mostrar que a vida às vezes é sobre isso também. É sobre organizar coisas manuais e importantes para nosso dia a dia. Eu estou sem espaço aqui na minha cozinha. Vamos lá. Meu Deus, que bom. Tá dando uma ventania violenta aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 25 de agosto, um domingo. Agora são 9h43. Eu enxergo. Virou 9h44 no meu micro-ondas. E eu fui acumulando louças. E agora eu tenho que lavá-las. A gente faz isso bastante, né? Acúmulo de atividades por resolver. Existem várias analogias sobre isso, né? O porquê que a gente prefere deixar para depois, porquê que a gente fica meio em negação sobre as coisas que a gente tem que fazer e porquê que a gente acha que vai ser mais fácil se a gente deixar para o último momento. É quase um frenesi, digamos, né? É quase como se fosse uma aventura. Pelo menos eu sinto assim, sabe? Eu sinto como se quanto mais eu acumulo, mais eu posso provar para mim que mesmo em cenários caóticos de acúmulo, eu tenho lá as condições emocionais e físicas de resolver, né? De limpar tudo no seu momento. A verdade é que eu já tive empregada. Quem já teve empregado durante a fase infantil, inclusive adulta, a gente sabe que se torna tudo mais fácil. Em contrapartida, também é uma pessoa ali que está no teu ambiente residencial, vendo e vivendo todas as tuas intimidades. Então, não é só as mil maravilhas. Acho que as pessoas gostam de romantizar a vida. Se for de um jeito, é difícil, se for de um outro jeito, é fácil. Não, é mais facilitado, mas se tu não tiver vontade de olhar para aquilo de um modo positivo, tudo tu vai achar ruim. Inclusive, ter alguém trabalhando para você, você vai pensar, nossa, essa pessoa está tendo acesso às minhas intimidades, à minha rotina. Se ela pegar e furtar pegar alguma coisa, um item pessoal meu, talvez eu não perceba. Então, toda nova solução pode gerar novos problemas. Essa é a teoria do caos, né? Às vezes a gente acha que tudo se soluciona com uma resposta, mas às vezes essa nova resposta te traz novos problemas. Um exemplo é a internet e a tecnologia, né? A princípio, é algo que te facilita o conhecimento, principalmente porque ele está extremamente acessível. Mas se o conhecimento está facilitado para todos, então o que você traz de diferente dentro da inteligência artificial, por exemplo, né? Porque muito se fala em substituição de profissões, né? Por que eu vou precisar de um nutricionista se eu posso em 1 minuto pedir para a inteligência artificial, considerando o meu peso, a minha altura, o meu estilo de vida, quanto que eu gasto de calorias, que horas eu acordo, que horas eu vou dormir, se eu considerar todas as nuances da minha vida e disser assim, olha, me cria uma dieta para emagrecer
X quilos, cara, ele vai fazer. E vai fazer bem, bem feito. Tanto para a área de nutrição quanto para a área de educação física. Muito se fala agora das imagens, então se tu tira uma foto, tu lança num aplicativo, ele mesmo desenvolve o design. Não estou falando de arquitetura, porque arquitetura eu acho bem mais complexo, porque tu tens que ter noção de leis, né? Leis sobre autorizações da prefeitura, permissões, etc. Fora toda a parte de engenharia da construção. Então seria muita ignorância acreditar que tudo se resolve com a inteligência artificial, mas realmente muitas coisas estão sendo absorvidas por esse conhecimento. E dentro desse escopo, que tipo de profissão realmente se exalta ou complementa, ou inclusive supera a inteligência artificial? O que supera a inteligência artificial? E aliás, o que a inteligência humana tem de diferente da inteligência artificial? A minha resposta mais primitiva seria sobre as nossas emoções, o nosso lado lúdico, o nosso lado que nos torna efetivamente humanos. Se todos fôssemos perfeitos, se não houvesse violência, se não houvesse discordância, todos trabalhassem para o mesmo olhar político, econômico, social, todo mundo pensasse igual, todos fossem iguais, nós fôssemos grandes engrenagens sociais. Então, por que a gente não é assim? Se a gente já chegou aqui no patamar de inteligência artificial, de tanta evolução, né? A gente está cada vez mais perto de saber responder muitas perguntas filosóficas, né? Mas uma delas a gente não sabe responder até hoje, né? Por que a gente é tão diferente? Né? O que a gente vai fazer de diferente para ser complementar ou superior à inteligência artificial? Então, eu realmente acho que é o que nos torna únicos, que são as nossas características, as nossas personalidades, a nossa energia, as nossas emoções, né? Então, por exemplo, quando tu vai fazer terapia, que tu vai te conhecer, tu vai começar a falar sobre você realmente percebe que você tem padrões de comportamento, traumas mal resolvidos, e você acha que não, porque sei lá, porque a gente se aceita colocar numa posição meio robótica na vida, de acordar, trabalhar, pagar contas, se relacionar, enfim, né? E quando a gente sai um pouco desse olhar muito maquinário sobre nós mesmos, até porque não somos máquinas, é bem chocante a gente perceber a influência do que os nossos pais disseram, do amor deles, da nossa condição social, dos desejos, das frustrações. Então nós definitivamente temos complexidades lindas, assim, que nos transformam em pessoas diferenciadas, que podem exercer todas as faculdades mentais para o bem ou, obviamente, para o mal. E eu acho que a gente nunca é uma coisa só. Eu acho que a gente tem momentos que a gente é predominantemente do bem ou predominantemente do mal, e um equilíbrio. Às vezes a gente vai pender para um lado ou para o outro. Por que uma pessoa tão poderosa pode declarar guerra e se sente apto a matar pessoas, enquanto outras ficam lá no meio da trincheira, no meio da guerra, no corredor da morte lá, oferecendo comida para quem está exilado, para quem é refugiado. Essas diferenças de seres humanos, por que elas existem, né? A gente tem muitas perguntas não respondidas. Eu acho que as artes focadas nas humanas, como a filosofia, a psicologia, elas vão contribuir muito numa era que a gente está querendo robotizar tudo, querendo simplesmente ignorar esses fatos.
ou só acordar, trabalhar, pagar conta e dormir. Mas realmente a gente não quer pensar demais às vezes no nosso dia a dia, nossa família. A gente fica muito egocêntrico, né? A gente fica focado nas nossas próprias concepções. A gente não tem um olhar tão social. É mais raro as pessoas terem, não é que a gente não tem, mas é mais restringido o tanto que as pessoas efetivamente se permitem olhar como sociedade. Não, peraí, como sociedade, o que eu quero fazer para ser melhor, para ser diferente? Por que as coisas estão como estão? Por que elas são assim? E é isso, a gente, como essas louças aqui, a gente vai acumulando e não vai resolvendo. Porque é mais fácil. Resolver é ter que pensar, é ter que agir. Mas depois que a gente resolve é tão bom, né? Então seria tão bom nós como sociedade em paz, nós como sociedade olhando, caminhando, fazendo coisas no mesmo sentido, né? Com paz, com dignidade, com um olhar menos baseado apenas no lucro e mais na convivência de todos, né? E isso é muito difícil. É muito difícil. Quando a gente coloca o dinheiro em pauta, tudo fica mais difícil. Então, nunca é uma resposta simples. Mas a gente um dia vai ter que resolver. A gente um dia vai ter que lavar essas louças. A gente um dia vai ter que saber onde guardar. E a mesma coisa eu digo sobre essas tecnologias, sobre o nosso conhecimento. A gente vai ter que... É como existe... Sabia que vocês sabiam que existe até uma caixa robô? É isso mesmo. Ó, 9h54. Então levaram 10 minutos aqui para eu terminar essas louças. Não vou continuar o vídeo com secar louças. Mas sim, a gente teve até uma caixa robô para se organizar como sociedade, simplesmente porque o que a gente vai fazer com esse tanto de pessoa que foi manual a vida toda, né? Hoje a gente tem um robô que varre e passa pano na casa, né? E aí o que sobra? Igual sobra um monte de coisa para fazer, só quem é dona de casa sabe que tem que lavar louça, lavar roupa, estender, guardar, limpar vidros. Então, obviamente, não é tão simples assim a substituição do trabalho humano. Mas e se houver um robô que tu paga 10 mil reais, você programa ele para fazer tudo? Ele reconhece objetos, reconhece, ele mesmo tem a sua água e o seu detergente, ele limpa. Já pensou? Porque existem robôs para limpar vidros, já existe toda a parafernália robótica. Mas o que a gente faz com as pessoas que não estão preparadas ou cognitivamente não se interessaram em estudar para isso? Deixar os robôs trabalharem por nós e aí a gente faz o quê? Vamos viver uma sociedade robótica, né? E vamos deixar muitas pessoas desocupadas, né? Ou que todos nós sejamos obrigados a estudar todos os dias um pouquinho sobre uma área de interesse. Eu te convido a pensar se a gente vivesse numa sociedade completamente guiada por robôs e todos nós ganhássemos o dinheiro suficiente para ficar viajando, para ficar curtindo a família, digamos que 6 meses da nossa vida fossem férias absolutas. E aí, 6 meses ao equilíbrio. Um mês tu fica curtindo, o outro tu tem que fazer algo pela sociedade. O que você faria numa sociedade que todos os robôs já fazem tudo? Eu vou pensar nessa resposta. Eu acho que como me interesso muito pelo espiritismo,
eu ia fazer trabalho voluntário no sentido de ouvir pessoas, porque as pessoas elas estão muito carentes de serem ouvidas. Existe uma carência social, óbvio, e talvez eu estudaria, como eu teria tempo para estudar e seria obrigada a estudar. Digamos que para tu receber o teu salário, tua obrigação fosse estudar. Estudar. Aí eu acho que eu estudaria para entender por que algumas pessoas são mais felizes que as outras. E basicamente eu acho que eu iria para a área de psicologia. Assim, eu tenho que servir a sociedade, mas eu já recebo dinheiro, então eu sou obrigada a estudar para continuar recebendo esse dinheiro, para não ser uma pessoa completamente desocupada. E vocês sabem muito bem o que acontece quando a gente fica só vivendo de Netflix e coisa e tal. Então a gente precisa ter um propósito, porque isso é o que nos vibra. E eu acho que é isso. Eu ia querer que as pessoas fossem mais saudáveis, se cuidassem mais, se amassem. E a partir desse amor próprio desenvolvessem sua própria concepção de felicidade. Vamos combinar que numa sociedade que os robôs fazem tudo por nós e a gente já ganha um dinheiro digno, a gente não precisa de outras questões, talvez todo mundo fosse feliz? Será que é isso? Será que a gente não ser obrigado a trabalhar, mas sim estudar? Será que a gente seria feliz assim? Ai, pessoal, viajei muito nesse vídeo, tá? Peço desculpas porque foi uma filosofia muito extensa, prolongada. Acho que não vai atingir ninguém. Ou sim, mas enfim. Vou guardar o resto da louça. Se organize aí na sua vida, faça suas viagens. Uma boa semana de final de agosto e um bom início de setembro.